como que faz? Quando aparecer I na frase, tá? Não apareceu I, vou falar de mim mesmo. Você nunca vai dizer I be, você tem que conjugar o verbo. Então, I be nunca vai existir, nunca vai funcionar. Vai sempre ser usada a forma am. Tá? Então, eu sou, eu estou. I am. Tá? Você pode ainda abreviar essa escrita, né, utilizando um apóstrofo e o M logo em seguida. Tá? Aí, se você usar o I am, você vai falar I am. Se você usar a abreviação, né, geralmente a pronúncia fica I'm. Tá? Muito bem. Vejam, tem uma palavra, né, aqui um vocabulário, que é aim. Aim é mira, né, ou mirar. Né, também é um verbo. Sempre que aparecer um to na frente, né, to aim é um verbo, mirar. Tá? Muito bem. Olha a diferença da pronúncia, I'm, aim. Tá? Só que se você for ler, né, da maneira aportuguesada isso aqui, fica I'm. Não faça isso. Muito bem, mas não é esse vocabulário que nós estamos aprendendo hoje. Então, I am, I'm. Depois, temos you. You, a conjugação do verbo to be, you are. Tá? Aí a mudança do verbo. Aqui, né, uma noção interessante de ter, é que geralmente se for plural, se a gente estiver falando no plural, tá, vocês, ou geralmente se troca por are. Tá? Então, se você ver depois lá, eu vou explicar, né, aparecem 3 sujeitos juntos na frase, que você vai se referir a eles, né, vai sempre ser are, tá, se estiver no plural. Mas tem um jeitinho mais fácil de encontrar qual é o correto para se utilizar. Tá? Depois, ele, ela e aquilo, né? Aqui o it usado para objetos, coisas, né? E animais. A forma do verbo to be é o is. Então, he is, she is, it is. Ah, faltou aqui, né? Faltou um monte de coisa aqui. Então, a abreviação do you are, né? You e apóstrofe RE. Né? Então, aqui você vai ler your. Tá? Na internet tem uma discussão gigantesca sempre, em tudo que é post, se você entrar em sites aí que falam inglês, né, que tem como linguagem oficial inglês, tem sempre, né, alguém que vai escrever, vai ter lá um policial da gramática analisando isso aqui. Né? Então, olha a diferença da palavra. Né? Como que fala isso aqui? Your. E a outra palavra aqui fala your. É igual a pronúncia, não muda, né? Às vezes tende alguém a dar uma esticada aqui, no your, para identificar que é you are, tá? Mas a pronúncia é a mesma, tá? E aí o que acontece? Muita gente erra isso aqui, muita gente troca, tá? Porque you apóstrofe R, your, é a mesma coisa que you are, você é, ou vocês são, ou vocês estão. E your, dessa maneira aqui, é falar que é seu, né? Como se você tivesse propriedade de algo, se você tivesse posse de algo. Aquilo é seu. That is yours. Tá? E aí sempre tem um policial da gramática lá para corrigir a pessoa que troca essas duas coisas. Né? Isso agora vocês vão lembrar. Então, você está dizendo, você está errado. Né? You are, your, né? Wrong, né? Errado. Você vai usar você está. Então, é uma junção do you com are. Tá? E o your, dessa maneira que está escrito aqui, é uma palavra, é um substantivo, né, que significa seu. Muito bem. Então, não esqueçam disso. Vocês não vão ser zoados aí na internet depois por um policial da gramática. He, she, it, is. Né? Aí nós temos a forma abreviada she's. Opa, não, esquece isso. It's e o she muda, não tem x, tá? Não existe. Já vamos falar dele. Então, he is, his. Tá? It is, its. E aí, para she, não tem, tá? Para she, fica hers. Tá? Vejo que nem tem apóstrofe, é direto. Tá? Tem que cuidar aqui, né? Tem que cuidar aqui porque também dá para substituir, né, o he is pelo
his, cuidado. Né? Mesma coisa do your com your. Tá? Então, esse aqui é dele, esse aqui é ele é. He is his. Ele é dele. It is também tem que cuidar. Por quê? Né? Porque não muda quase nada, só não tem o apóstrofo. Tá? Então fica it is, it's ou its. Né? Então esse aqui, ele é, ou aquela coisa é, aquilo e o its é dele. Né? Isso é dele. E daí nós temos o hers, né, que é dela. Tá? Agora eu confesso que bugou um pouco aqui a sequência da aula, porque eu geralmente estava falando do plural primeiro. Tá? Então, vamos voltar aqui. We are, no plural, they are também. Então, vejam, geralmente quando envolve alguma coisa que é plural, tá? Apesar do you poder ser singular só você, também pode se referir a vocês. Então, a gente já coloca na mesma linha do plural. You are, we, que é nós, né? Então tem mais de um sujeito, are, they, que tem mais de um sujeito, are. Tá? Aí, cuidar, né? A forma abreviada do we are, we're, tá? Não confundir com where, que é aonde, ou com were. Tá? Então aqui são 3 pronúncias diferentes. Tá? Então, were é o verbo to be no passado. Tá? A gente não está vendo isso agora, mas só para não confundir as duas coisas. Esqueceu o apóstrofo, mudou a palavra. Não é mais nós somos ou nós estamos. Tá? Se colocar were, é verbo to be no passado. Você está falando era, né? Ou estava. Tá? E o where é aonde. Então a gente vai aqui ver, são 3 pronúncias diferentes. We're, where, were. Tá? Muito bem, aí aqui muda bastante, não dá para confundir tanto assim, mas se esqueceu o apóstrofo já errou a palavra. Tá? Depois, they are, there, tá? Cuidar. Aqui também tem uma outra que é there. Aqui a pronúncia muda, mas é muito sutil, pessoal, tá? There e there. There, there. É mais direto, mas às vezes é difícil conseguir conseguir escutar. Tá? Mas, como muda bastante a maneira de escrever aqui, é mais difícil o pessoal errar isso aqui, mas também erram, tá? Então, eles são e lá. Uma coisa que eu costumo fazer em sala de aula, pessoal, quando a gente está falando de palavras com TH, no inglês nós temos esse som do TH que não existe em português. Nenhuma palavra nossa em português faz esse som do TH. Tá? Então, o pessoal tende a confundir ou falar muito o TH como se fosse um F, e não é um F. Tá? Às vezes fala como T mesmo, porque nunca ouviu, nunca teve uma aula de inglês, se ler isso aqui com TH, vai falar com T. Né? E também não é um T, tá? É um som de TH. Qual é o som do TH? O som do F você coloca os dentes em cima do lábio aqui, né? E na sala de aula eu faço todo mundo ficar fazendo esse barulho. Só eu passo vergonha na aula pela internet, né? Porque eu não vejo a câmera de vocês, não vejo vocês tentando reproduzir o som. O pessoal geralmente não usa o microfone para ficar tentando fazer isso, né? Mas então o TH não é um F, porque o F os dentes vão em cima do lábio, né? Então o som é esse aqui, né? Fazer, né? Fui. Agora, o TH, o que vai no meio dos dentes é a língua. Você tem que pôr a língua no meio do dente para fazer o som. Então você tem que fazer como se fosse um S, o som do S, só que com a língua no meio do dente. Então é sutil a diferença de você falar vei, se fosse com F, quase soa como um V ainda, né? E TH, they. O som muda, tá? É bem perceptível. Claro, pessoal, né? Isso é para aprender bem certinho a pronúncia. Se você está se fazendo entender, né, e esse maior objetivo, tá ótimo, não tem problema. Né? Agora, algumas palavras são bem perigosas, tá? A aula está sendo gravada, vai ficar disponível depois lá. Eu estou
começando a subir já as aulas para o YouTube, depois eu vou disponibilizar o link. E aqui tem um problema com o TH, né? Tem uma palavrinha, pessoal, que pode ser bem, né? Ela tem um tom bem pejorativo, caso você erre a pronúncia dela, tá? Então, nos números, temos números ordinais, números cardinais. Os cardinais, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E os números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro. Em inglês é first, second e third. O número ordinal terceiro, third, é lido com TH. Tá? Então você tem que fazer o som do TH. Tá? Não é F, tá? Porque não é third, nem T. Porque se for com T, você vai falar essa palavra aqui. Third. Tá? E third, literalmente, significa troço. Tá? De cocô mesmo. Se você errar essa pronúncia, né, você não vai falar terceiro, você vai falar troço. Tá? Então, cuidado aqui. Né? Isso é mais para evitar aí possíveis zoações. Né? Então, usem o TH lá, pratiquem em casa. Bota a língua no meio do dente e começa a fazer o som correto. Tá? Então, they, third. Tá? Outro, né, que a gente costuma ver direto aí, né? Aqui, a gente, quem não sabe, né? The end. Vejam a pronúncia do the, né? The car. Tem muita gente que pronuncia isso aqui como the, tá? Não que esteja errado, só que existe uma palavra no inglês arcaico que tem 2 e's no final, tá? Que é como se fosse o nosso vosso, né? Até hoje no Brasil já está em desuso essa palavra, né? A não ser que seja lá expressões de tratamento, né? Vossa Excelência, Vossa Majestade, que já, né, não existe mais aqui, mas já está em desuso. E na língua inglesa a mesma coisa, né? Esse tipo de vocabulário já está em desuso. Se você pegar um livro do Shakespeare lá em inglês e for ler, vai ter bastante disso aqui, né? É mais uma linguagem medieval, mais antiga, mais arcaica. Tá? Então, daí é a palavra the. Tá? Então, por isso que esse aqui, né, que a gente vê nos filmes aí quando acaba, the end, tem esse som mais aberto, tá? Mas aí aqui é ser bem meticuloso. É interessante que eu quero que vocês façam mais, é praticar a pronúncia do TH, porque é um som que a gente não faz em português, né? A gente não tem. Então, vocês podem praticar, tá? Beleza. Vamos lá. Dúvidas, pessoal? Isso é na forma afirmativa. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então é o seguinte, nos exercícios, pessoal, geralmente vai aparecer um sujeito, né? Então, por exemplo, I, um espacinho para você preencher, tá? Isso em qualquer exercício que você for fazer, prova de nivelamento, qualquer coisa que for falar de verbo to be, vai estar lá um sujeito, um espaço para você preencher. E lá um substantivo, por exemplo, aqui um adjetivo. Aí vai estar lá entre parênteses, né? O verbo que você vai usar. Por que já está assim? Porque você vai ter que conjugar esse verbo. Né? Ele quer que você substitua com a forma correta do verbo to be. Se tá I lá, é muito fácil você lembrar. I am. Muito bem, você vai substituir por am. Fica mais tranquilo. Tá? Se tiver, por exemplo, he, né, espacinho, nice. Tá? Verbo to be. Beleza. Você vai substituir pela forma correta. Você vai olhar ali naquela tabelinha, que é padrão, é a maneira correta de conjugar o verbo to be, é is. He is. Então, isso fica muito tranquilo. O que geralmente acontece é que, né, aparece um nome próprio. Então, John, por exemplo. Né? O que é John? John, você tem que substituir esse sujeito, tá, pelo sujeito da tabelinha lá. Se eu estou falando John, eu vou falar John é legal, John é bacana. Então aqui vai ser o verbo to be. Qual a forma correta do verbo to be? Substitui o John pelo sujeito ali da nossa lista. Né? John é ele, é um outro cara aí, né? Não é você. Então se John é ele, né, que é he, né, John is nice, porque você substituiu o sujeito do nome ali por quem é, por quem você está querendo se dirigir. Aí fica ele,
logo, né, a conjugação correta é is. Beleza. Depois, pode ter lá, John and Mary. Se é John and Mary, são duas pessoas. Se são duas pessoas, eu já tinha falado, né? Putz, é plural, tem dois. Então, 99,9% lá vai ser are. Você já não precisa nem pensar, você vai colocar are. Mas por quê? Dá para substituir aqui, né? John and Mary entrariam em qual dos sujeitos lá? São dois, são eles. Eles é they aqui. Né? Se é they, a forma correta do verbo é are. John and Mary are nice. They are nice. Por último, nesse sentido aqui, tá? Pode ser que tenha lá John, Mary and I. Aí você não pode ir com aquela mentalidade. Apareceu I é am, né? Porque daí você vai vir aqui, espertão, vai colocar am lá. Só porque tem o I antes. Não, pessoal. Né? Você tem que substituir esse sujeito, perdão. Tá no plural, são três. Tá? Então você já pode pensar, putz, é are. Mas faça a substituição para você entender o porquê que é are. Né? John, Mary and I somos nós, porque são algumas pessoas que me envolvem. Então, se eu estou nesse meio, né, é nós. E nós, o sujeito lá, é we. We are. We are nice. Tá? Sempre esse vai ser o formato das perguntas quando estiver no afirmativo. Tá? Quando estiver fazendo frases afirmativas. Agora, vou duplicar esse slide aqui para aproveitar o texto. A forma pode estar no negativo. Né? Olha só como é que fica se for no negativo. Né? Então, se for I, o verbo to be é am. Se você quer colocar no negativo, você põe um not depois do verbo. Tá? I am not nice. Pronto. Transformou em negativo. Tá? Eu não sou legal. I am not nice. Tá? He is not nice. It is not nice. Tá? Vejam que aqui é bem difícil. Né? She is not nice. Tá bem tranquilo. Né? Só vai adicionar o not. Então, para transformar a frase no negativo, você vai adicionar ali o not. Tá? Ô, professor. Também, diga. Só uma observação. Quando você fala not, dessa maneira aí, você não tá meio que dando um ênfase no não? Ou Como assim? eu lembro de ter visto isso no ensino médio. Que geralmente eles não usam o not em si, eles usam tipo isn't. Aren't. Sim, é que é a forma abreviada, na verdade. É a mesma coisa. É Né? a mesma coisa, não tem essa questão de, tipo, de dar um ênfase no não. Tipo, eu Não. não sou legal. Não tem essa Isso questão. você faz, você pode fazer, mas é na maneira falada, porque, digamos assim, textualmente falando, qual é a diferença? É só a forma abreviada, tá? Inclusive, né, por exemplo, eu morei fora, eu morei na Irlanda por 2 anos, eu estudei lá inglês, né? Eu fiz um curso de inglês lá por esses 2 anos. E lá eles abominam, por exemplo, essas formas abreviadas. Né? Então, isn't, por exemplo, eles não usam. Eles não gostam. Né? Eles falam, putz, essa maneira americanizada de escrever é feio, porque é preguiçoso. Tá? Então, nesse sentido, não muda. Agora, eu entendi o que você quis dizer e vou dar o contexto disso. É que, às vezes, numa frase, você quer dar ênfase mesmo para dizer, assim, que a pessoa é pior. Né? Então, se você fala assim, he isn't nice, como está na forma abreviada, não dá aquele peso, né? Agora, se você quer reforçar para alguém a ideia de que a pessoa não é nada legal, aí você dá mais ênfase no not, fala, he's not nice. Tipo, não é mesmo. Tá? Mas aí é uma coisa bem coloquial, tá? Não é muito da gramática em si. É mais para você passar a ideia com a entonação. Tá? Não tanto, mas assim, não tem diferença, tá? Beleza. Num Valeu. texto, por exemplo, se você colocar isn't ou colocar is not, o sentido é o mesmo, não aumenta, né? Não aumenta o grau de algo não ser, né, bom, etc. Mas legal a pergunta. É bacana porque dá para usar esse not para dar mais ênfase mesmo, tá?
como que faz lá para abreviar, né? Então ficaria lá, I'm not, não tem o que fazer. Né? Agora, he isn't. Né? Você só troca, em vez de você... Só que, né, é uma abreviação até, assim, dizer preguiçosa, mas tem o mesmo número de caracteres, né? São 5. Você trocou só... mentira, porque você tirou um espaço, porque aqui você só ia substituir pelo o. Então você vai trocar apóstrofe ali, né? Então, he isn't. Aí, they aren't. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo com are aqui. They aren't nice. Que é a mesma coisa que are not. Então, bem tranquilo isso também. Tá? Forma negativa, você adiciona o not na frase. Muito fácil. Beleza. Por último, né, o que falta a gente ver é a questão da interrogativa, na pergunta. Né? Então, se eu vou perguntar se alguém é legal, como que fica? Tá? Vou copiar aqui. Então, se eu for fazer uma pergunta, né, eu quero saber se alguém é legal, a única coisa que você faz é inverter o verbo com o sujeito. Você joga o verbo para trás. Né? Então, se eu estou falando, né, I am nice, a pergunta seria am I nice? Dica aqui, né, pessoal? Sempre que você vai falar I numa frase, é comum, né, na gramática, colocar o I maiúsculo. Tá? Então, mesmo que seja no meio da frase. Tá? Você não coloca o I, né, o eu, no meio da frase com letra minúscula. I é sempre maiúsculo. Tá? Essa é uma dica. Para outro verbo, né? Are you hungry, por exemplo? Né? Você está com fome? Opa, aqui tem que ser interrogação. Tá com fome? Pergunta. Então, uma coisa interessante, né, que a língua inglesa tem também esse indicativo quando está escrevendo, de que é uma interrogação, uma interrogativa desde o começo da frase. Porque quando começa com o verbo, você já sabe que vem uma pergunta. Tá? Você já está avisado. Como na língua portuguesa, né, o que muda é a existência da interrogação. Então, se você vai falar uma frase, a gente só sabe que é uma pergunta porque mudou a sua entonação. No inglês, não. Se está o verbo na frente, é pergunta. Mesmo que a pessoa não entone, né, pergunta. Né? Quando ela fala, você vai saber. Tá? Assim como no espanhol, por exemplo, eles colocam aquela interrogação de ponta cabeça na frente da frase. É para indicar que já vem uma interrogativa. Você vai ser perguntado algo. Tá? Então é só inverter o sentido ali das palavras. Então, are you? Are they? Thirsty? Né? Com sede? Eles estão com sede? Né? Vejam aqui, ó, palavras com TH. Thirsty. Né? Vou colocar umas para vocês irem praticando aí em casa. Theater. Thrive. Think. Think. Thought. Um monte de TH para vocês, pessoal. Então, olha lá. Theater. Né? Olha, a minha língua está no meio dos meus dentes lá. Thrive. Think. Thought. Theater, teatro. Né? Thrive. Suceder, ser bem, no sentido de, né, ser bem sucedido, conseguir alcançar algo, atingir uma meta, ter sucesso, thrive. Think, coisa. Think, pensar. Thought, pensei no passado. Tá? Verbo pensar no passado. Muito bem. De verbo to be, pessoal, é isso. Tá? A atividade que tem ali para vocês agora no link, basicamente vai questionar vocês dessa maneira. Então, vai ter lá um espaço para vocês colocarem o verbo, né? Vocês vão ter que conjugar da maneira correta. Esse trabalho vocês não precisam fazer manuscrito, esse pode ser ou no corpo do e-mail, tá? Porque ele está em PDF, ou quem sabe lá no Google mesmo conseguir editar PDF, né? Se for um pessoal que consegue digitar direto no PDF, pode me enviar respondido na própria página do trabalho. Mas se não, perguntaram também na outra turma, professor, posso responder no meu caderno e mandar foto? Pode também, tá? Então, é importante que vocês façam e enviem, tá, o caderno.
Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Professor, não entendi. Aqui. O senhor vai liberar esse noticiário? Vocês não têm, quem não tem acesso ao link, ao chat, você tem acesso ao chat ali do Teams ou não? Tenho. Tá, então vou colar de novo o link ali, ou o link tá aqui, ó, encurtador.com.br/HOAEU. Dentro desse link aqui, assim que você acessar ele, vai cair numa pasta do Google Drive. Dentro dessa pasta ali, já vai cair direto nela, já tem 2 atividades, a da semana passada e a dessa semana. Tá lá com o nome e com a data. Então vai estar lá, dia 20/8, atividade dia 20/8, verbo to be. Tá? Tem no Drive de engenharia, já baixei lá, o Fábio falou. Aqui o que faltou, né, pessoal, que eu falei, tava o he is, she is, it is, daí é his, para não confundir com his, tá? Esse aqui é dele, esse aqui ele é. O it's, aquilo é, e o it's sem o apóstrofo, que é o daquilo, né? Então, tipo, de quem que é essa coleira? Né? It's his, por exemplo, é dele. Tá? E o she is, she's, ou daí quando é dela, hers. Aí muda bastante, você não vai confundir, como confunde o his com his, né? O she's com hers não vai confundir, porque é muito diferente. Tá? Aqui é interessante, tem uma outra palavra, né? His, H-I-S, é dele, mas se você botar mais um S no final, que é a mesma pronúncia, his, é aquele barulho que o gato faz, sabe quando ele tá brabo assim, ele dá tipo faz um chiado assim, tipo isso não só o gato, mas qualquer animal que faça esse som assim, às vezes alguns seres humanos também quando estão bravos fazem isso. To hiss, às vezes é aquele som estático que fica saindo da caixa de som, que fica fazendo aquele chiadinho chato. Também tipo um rosnado, professor? Não é tipo o rosnado. O res é aquele chiado, é um chiado. Sabe? Às vezes fica na caixa de som também, quando tá ruim, tá dando defeito, tá dando mau contato. Entendi. Isso é vocabulário, né, pessoal? Agora você falou rosnar, eu não tô lembrando. Rosnar. Sim. Rosnar é horror. É growl. Growl. To growl é rosnar. Mesmo que o pessoal compra cerveja naquelas garrafas que eles chamam de growler, né? Que tinha uma música da Katy Perry que falava assim, você vai me ouvir rosnar, coisa assim. Sim. É que ela fala roar, né? Roar. Só que daí o roar não é o rosnado do cachorro, né? O rosnado do cachorro é o growl. O roar é o rugir do leão ou de um animal que ruge, né? Que faz aquele som muito mais estrondoso, né? A música dela, aquela You're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. Alguma coisa, é isso. Isso. O bom é ver o professor cantar na aula, cara. Só eu passo vergonha, porque se fosse aula presencial, gente, vocês iam cantar o alfabeto comigo lá, iam cantar o A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, Q, L, M, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Todo mundo ia cantar. Vocês se safaram que vergonha, agora. professor. Viu? Ser professor não é fácil. Eu que passo a vergonha. Não passo não, né? Na verdade é informação, é interessante. Tá? Beleza. Em inglês ele tem um problema que são os cognatos, né? Tem algumas palavras também que são muito, por exemplo, né? Vou abrir aqui um outro slide. Eu acho muito difícil, professor, por exemplo, porque no português, tipo,
você vai falar uma frase, você tem muitas palavras numa mesma frase para dizer um significado. Em inglês tem várias frases que você fala do mesmo jeito e daí você tem que fazer a entonação, explicar depois. Então vejam, assim, o que eu acho, tipo assim, de difícil ou de chato na língua inglesa é a conjugação de alguns verbos irregulares, porque você não tem como saber, né? Depois a gente vai ver isso, né? Os verbos, eles têm 3 formas, né? Tem o presente, o passado e o presente perfeito, né? Claro, tem a forma contínua também, que é o nosso gerúndio lá, né? O gerúndio, que é o endo, indo, ando, em inglês é o ing. Então, tudo você bota ing no final. Então, eu usei o exemplo ali do verbo to bark, que é latir, barking, né? Barking é latindo, né? Você botou o indo, endo, ando, nosso gerúndio. Agora, bark é um verbo regular. Mas, por exemplo, tá? Já vou falar desse aqui. Que também tem uma outra expressão. Então veja, né? Quando está seguido do to, né? Quando a palavra está dizendo to alguma coisa, então to bark, por exemplo, é o verbo que você está se referindo, porque tem esse to na frente. Então to bark é latir. Tá? Agora, se tirar o to e vira substantivo daí, né? Que o substantivo é aquela palavra que nomeia algo. Né? Então to bark, latir. Agora só bark, que é o substantivo, é casca, tipo casca de árvore. Né? Então, por exemplo, a canela, né, o condimento que a gente usa, ela é uma casca de árvore, ela se encaixa aqui, é um tipo de bark. Tá? E você fala Nossa, e não latim, tem nada a ver uma coisa com a outra, né, professor? nem perto, entendeu? Esse, para mim, é uma das coisas mais difíceis. Por exemplo, aqui, esse verbo, to sink, né, é afundar. Agora, sink, substantivo, é pia, onde você lava a mão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, sim, professor, é que cai água, né? Você põe a mão embaixo d'água, então você afunda a mão. Não, não tem tanta relação. Tá? Só que isso aqui, né? Isso aqui não adianta dar aula de vocabulário. Uma coisa ou outra a gente vai pegando durante as aulas, você vai falando, vai trazendo novos vocabulários e tal, mas isso é prática, né? Então, leitura, que nem eu dei a dica lá, assista a série que você gosta, ou que você já assistiu, uma que você conhece, que você gosta bastante, bota a legenda em inglês, áudio em inglês e se quebra lá. Às vezes tira até um episódio, lá, sei lá, por dia, a cada 2 dias, quando você tiver tempo, para ir assistindo esse episódio, né? E quando você escutar, ler alguma coisa, não entendeu, volta, pesquisa o que significa, veja bem a pronúncia, como os personagens falam, né? Percebam que toda palavra com TH que eles falam, vocês geralmente veem a língua deles lá mesmo no meio do dente. Muita gente tem vergonha de fazer o som, né? Porque você acaba botando a língua no meio do dente, mas é a maneira correta de pronunciar. Aproveita que amanhã vai estrear Lucifer, né, professor? Já assisti em inglês. Eu não assisti ainda, nenhum. Hein, professor, Terminei disse de que assistir. Pode falar. professor, aquela série Friends, diz que é muito boa, né, pra aprender inglês, né? Claro. Sim. Na verdade, assim, qualquer série é boa, né? Friends é legal por quê? Porque além de tudo, é uma série muito boa mesmo, né? Então você já vai assistir uma série muito boa e ainda aprender um pouco de inglês. É que tem algumas séries que falam meio rápido, né, professor? Aí para pegar a pronúncia é difícil. Exatamente. Então, aí à medida que você for avançando, né, você vai... Então, por exemplo, o que eu recomendo, né? Se você tem Netflix aí, vai assistir programa infantil, né? Se você tem vergonha, não faz parte dos outros, mas ali a linguagem é falada, né? Você vai aprender o beabá e é esforço próprio, tá? A outra coisa que eu ia falar que é mais difícil, né? É realmente essa parte de decorar a conjugação dos verbos. Então, o verbo latir, por exemplo, né? Ele é um verbo regular. Logo, o passado dele é só botar o ed no fim, barked, e o presente perfeito dele, present perfect, também é barked, é a mesma coisa. Tá? Então é to bark, barked, barked. Essa é a forma do verbo. Agora tem verbos irregulares, que o passado e o presente perfeito não são só colocar o ed no fim, que é o exemplo do afundar aqui que eu tinha colocado. Então, to sink, a forma do passado dele é sank. E a forma do presente perfeito é sunk. Então é sink, sank, sunk. Tá? São 3 jeitos de falar. Você vai falar no passado, né? O navio afundou. Então, the ship, o navio afundou. Ou it has
sunk, que é uma outra maneira de falar, né? Ele afundou. Também é mais ou menos a mesma coisa, só que daí tem que explicar como é que funciona o presente perfeito. Vamos ver se a gente chega numa aula a falar nisso, porque daí já é bem mais avançado assim, né, do que presente passado. Isso aqui já é uma estrutura de linguagem do inglês mais avançada. Outra coisa que é bem complicado, né, professor? Tipo, aprender inglês para matéria, né? Porque a gente aprende muito vocabulário para falar e tudo mais, mas a linguagem técnica é outras coisas. Qual que é seu curso? Eu sou civil. Eu lembro que eu Então, precisei fazer um trabalho que estava civil. tudo em francês, professor. Aí tinha uma tradução em inglês e era sobre os containers e a construção feita com eles. Nossa, a gente levou meses para conseguir fazer o trabalho, porque era muito técnico. Exato. Então, um texto ou outro eu vou passar para vocês que são bem mais técnicos. Assim, tem um bem interessante para engenharias que eu cheguei a comentar, que é sobre unidades de medida, né? Então, fala um pouquinho de sistema métrico, um pouquinho de sistema imperial, que é interessante saber, apesar de que poucos países no mundo ainda usam o sistema imperial, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ainda usa aquele... E os Estados Unidos com medida também sempre é um problema, né? Eu já vi eles medindo coisa por tamanho de máquina de lavar, né? Mas isso é no jornal, né? Obviamente era assim, falaram no jornal, esse buraco aqui que abriu com a chuva mede mais ou menos 7 máquinas de lavar e meia. Tipo, como assim? Nossa, que medida boa, né? Pra ter muita Não, professor, noção. é complicado porque, tipo, eles usam polegada e daí tem que converter, né, Polegada, pé, E como eles são, tipo, meio que onças. referência em construção metálica, era, tipo, tudo que o nosso trabalho queria, assim, sabe? E aqui no Brasil a gente não tem regulamentação para construção em container, né? Então tem que pegar a referência de outros lugares. Foi o Porque, senhor assim, trabalho. eu não, é que não guarda relação, né? Por exemplo, quando você vai passar lá de milha para jarda, para pés, um guarda relação com o outro. Tipo, um pé é 3,45, 45728, não sei o que, tipo, não tem nada a ver com o outro. Nossa, quando eu tinha o técnico em Só deixa eu avisar, pessoal, então é para fazer o exercício, tá? A aula tá encerrada, se vocês forem só fazer o exercício, estão dispensados, senão eu tô aqui para a gente continuar batendo papo, ou pelo menos tirando dúvida, etc, que vocês precisarem. Só para o pessoal não ficar aqui, às vezes, na sala e quer sair, né? Já pode sair. Pode falar, desculpa, interromper. Pode Espera que eu dizer. acho que alguém tinha